sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico. É um prazer estar aqui, mais uma vez, trazendo conteúdos relacionados à mitologia grega, aos deuses gregos, as suas ações, suas gestas, suas aventuras. Prazer estar aqui, e esse é o nosso primeiro conteúdo de 2026, então quero desejar aqui um feliz ano novo para todas as pessoas que têm acompanhado o canal, os inscritos. Enfim, desejar que 2026 seja bem propício para com que nós possamos estar aqui trazendo mais informações sobre o mito grego. Eu fiquei muito feliz, eu tinha comentado que eu tinha ficado feliz no meu retorno com a reação de algumas pessoas nesse retorno do lançamento e postagem dos conteúdos. Fiquei mais feliz ainda porque mais pessoas entraram em contato ali, me dizendo que estavam com saudade, que bom que eu tinha voltado. Isso me estimulou bastante, estimula bastante em relação à continuidade das postagens. Mas como eu comentei num certo momento lá naquela postagem anterior, de fato eu perdi o meu equipamento principal, então estou aqui agora com um equipamento novo, e também a consulta, o meu consultório, tanto pelo SUS como o meu consultório particular, eles muitas vezes os dois me tiram bastante tempo de pesquisa, e aí me sobra final de semana, mas agora eu consegui adequar, consegui ajustar os meus horários para com que haja mais possibilidade de postagem aqui. Bom, eu quero deixar aqui abraço então para algumas pessoas que fizeram reações muito bacanas, fiquei muito feliz, como eu disse. Quero deixar aqui um abraço para o Leonardo Mendes, quero deixar aqui um abraço para a Jupiteriana de Marte, quero deixar aqui um abraço para uma inscrita que chama-se Moni Lee Art, não sei, Moon, né? Lua, não sei se a pronúncia foi correta, mas vou deixar um abraço para ti. Wesley também, Wesley Lodge, para Maria Alice Corte, muito obrigado pela reação, pela postagem, e pelo Alexandre Damião. Quero dar um abraço a todos aqui, são todos inscritos, e também deixar um abraço para com que aquelas pessoas que não são inscritas ainda no canal, nós possamos ter essa convivência bacana aqui no canal Mitologia Grega de A a Z. Bom, então eu quero dizer para você, se você chegou aqui por algum tipo de indicação do YouTube, então, se você não for inscrito, vou pedir que você se inscreva, que você ative as notificações, dê o seu like, e se você souber de alguém que gosta do conteúdo de mitologia grega, convide a pessoa para conhecer esse canal aqui, tá bom? Um forte abraço. Bom, hoje é a continuidade do nosso conteúdo aqui em relação a Poseidon, e eu fiquei pensando como nós poderíamos fazer uma divisão. Pensando em termos do roteiro do canal, que eu coloquei lá atrás ainda, há 2 anos atrás, acredito, ou 3 anos atrás, em relação a como seria a sequência, em relação às principais divindades, porque outras divindades não vão se ajustar nessa organização, eu fiquei pensando que após uma pequena introdução, até porque o próprio conteúdo ele vai apresentando e introduzindo, né, e demonstrando a divindade de uma forma que seja mais abrangente, mais profunda, mais densa. E no caso de Poseidon, eu fiquei pensando em trazer a partir de agora elementos que são designados do deus e também plantas e animais. Só que tem 2 animais, por exemplo, que eles vão exigir praticamente um conteúdo cada um, dada a sua importância no mito e dada a sua importância na civilização humana, que é o cavalo e o touro. São 2 animais atribuídos ao surgimento provocado por Poseidon. Então eu não vou fazer um conteúdo desse de maneira aligerada. E tem um outro elemento, que é aquele que é mais reconhecido como sendo de Poseidon, que é o tridente, que também é uma peça que também não dá para falar ligeiramente dele. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer esse conteúdo, no caso símbolos, animais e plantas dedicados, eu vou fazer talvez em 3 ou 4 capítulos aqui, para com que a gente possa falar de maneira tranquila em relação a esses elementos. Então, hoje a gente vai falar especificamente dos elementos. Elementos esses que são encontrados na estatuária, elementos esses que são encontrados nas pinturas. Muitas pinturas foram obviamente preservadas, foram encontradas,
E alguma estatuária que se preservou do Poseidon mostra ele trazendo exatamente esse tipo de elemento, esse tipo de peça que eu vou trazer aqui agora para todos, tá? Só para um acréscimo em relação a essa apresentação inicial aqui desse conteúdo, eu quero dizer que em 2017 o governo grego ele reconheceu oficialmente o culto às divindades gregas, né? Então, assim, o culto na verdade nunca acabou. Só que agora, tem cerca de 8 anos atrás, o governo grego reconhece oficialmente a adoração aos deuses gregos e Poseidon está entre eles. Então, Poseidon, alguém lá adora Poseidon. Inclusive, aqui no canal tem um escrito que ele até comentou aqui no aberto que ele cultuava Zeus. Então, na verdade, é uma situação que é atual, contemporânea, bem interessante. Bom, mas então assim, o que a gente vai falar inicialmente em relação a esses objetos, essas peças que a gente pode identificar em relação a Poseidon? Todas elas estão relacionadas ao seu status divino, tá? Como eu disse num certo momento dos outros conteúdos, Poseidon é muito mais do que um deus marinho. Poseidon ele é uma divindade com uma ação muito ampla, acabou se solidificando na imagem de um deus marinho. A gente se deve bastante isso em relação, por exemplo, à Odisseia, ainda que na Ilíada ele seja frequentemente chamado de abalador, né? Que é uma ação quitônica, né? Eu tinha comentado que ele era um deus quitônico, mas mesmo assim ele também está associado à questão do mar. Mas pensando em termos dos elementos que vão ser associados a ele, então todos estão ligados a poderio e realeza, ou no mínimo uma condição social muito elevada, mediante os objetos que os artistas acabaram representando ele. O primeiro objeto que eu vou pontuar aqui em relação a Poseidon é o imation, que era um manto. Então esse manto ele era preso do lado esquerdo, ele era enrolado pelo corpo, haviam formas que fossem formas mais formais e menos informais em relação a essa peça de roupa. Vamos encontrar na estatuária que a gente vê em Zeus, mas Poseidon a gente encontra ele com muita frequência. E do lado direito, o braço ele ficava solto, ele ficava livre. Então, quanto mais elaborado fosse, ou quanto mais o corpo estivesse coberto por esse manto, mais demonstraria, inclusive, condições sociais, ou também questões de liberdade sexual. Uma coisa que chama a atenção, no caso da estatuária do Poseidon, é que Poseidon quase sempre ele é representado tendo um torso nu. Às vezes ele é visto, ele é demonstrado como tendo o imation passado pelo braço direito. Mas o torso nu dele também é bem significativo. E o que isso quer dizer? Significa que ele estava disponível sexualmente. Era uma forma do escultor mostrar a forma como o Deus se relacionava. E nós sabemos que as grandes divindades elas não tinham o intercurso sexual delas não era com muita dificuldade, né? Pensando em termos, por exemplo, em relação à questão de Poseidon e Zeus tendo usado em alguns momentos uma violência sexual, a gente vai encontrar isso com muito mais frequência no caso de Poseidon. Não é à toa que Poseidon vai engendrar, também mediante a sua impetuosidade, grandes monstros na mitologia. Então, o primeiro elemento que a gente vai recordar, volto a dizer, é essa peça chamada imation, tá? Então, preso do lado esquerdo e ele era passado para o braço direito e ali a pessoa, enfim, tinha mais facilidade de uma gesticulação em relação a essa peça. Uma segunda peça que a gente vai encontrar também associada a Poseidon é uma peça chamada Kiton, ou chiton. Vamos pensar em termos de Kiton. E o Kiton nada mais era do que uma túnica que ela era de formato retangular, ela era usada tanto quanto por homens como por mulheres, e do mesma forma como a gente encontrou no caso do manto, né?
A gente vai encontrar também no caso do chiton a característica da sua composição mediante a condição socioeconômica da pessoa, do usuário. Volto a dizer, era usado tanto por homens como por mulheres. Ela substituiu uma peça chamada peplos. Foi usada mais ou menos ali até o quinto século antes de Cristo. Existe uma lenda em relação a essa mudança, mas enfim. Então ela era uma túnica. Muitas vezes o deus vai ser representado com essa peça. Inclusive durante os Jogos Panatenaicos, que aconteciam anualmente, era bordado um quiton para a deusa Atena. Essa peça era oferecida anualmente à deusa, tá? Então, podia-se, inclusive, se usava um cinto que prendia a roupa. Esse cinto chamava-se zoster. O que quer dizer cinto, tá? Então, havia a roupa e o cinto ele prendia, ele não daria aquele formato reto do retângulo em relação à modelagem do corpo. É uma outra peça associada a Poseidon, tá? O quiton ou quiton. Uma terceira peça, e essa é maravilhosa, às vezes a gente fica vendo as imagens, a gente não imagina a importância que se dava na antiguidade, né? Que é o diadema, ou a tiara, né? A gente vai encontrar com muita frequência na reprodução de personagens importantes, está obviamente associada a Poseidon. E a palavra diadema é persa, que quer dizer exatamente o quê? Quer dizer uma espécie de faixa que se prendia, a gente vai encontrar em reproduções tanto masculinas quanto femininas. E ela era um símbolo de status incontestável. Ela, depois de um certo tempo, ela vai migrar para a questão das coroas, tá? Mas nós podemos muitas vezes observar que tem reproduções da nobreza antiga em que as pessoas estão usando não coroas, mas diademas. Talvez, pensando em termos mais contemporâneos, um personagem que ele foi muito, que ele usou bastante o diadema foi o Napoleão, o Napoleão Bonaparte. Muitas vezes em relação a reproduções de Napoleão, nós o vemos usando um diadema. Nós também não podemos esquecer que esses diademas ou essas tiaras, eles já eram usados na antiguidade em formato de coroas de quando se vencia algum tipo de combate, algum tipo de luta. Os próprios atletas, eles recebiam um tipo de diadema. Ou seja, o diadema ele estava sempre associado às questões do sucesso, do vencer. Tem uma situação que é muito interessante, é que os papas eles chegaram a usar também diademas, só que o formato desses diademas acabavam sendo tríplices. Eles eram em três andares, podemos dizer assim. Esses diademas papais eles foram deixados de lado. O Papa Paulo VI ele aboliu o uso do diadema papal ou da tiara papal, ainda ali no século XX, né, na década de 60, substituiu o uso do diadema pela mitra, mas algumas reproduções ainda constam do uso da reprodução da imagem das tiaras papais. Tá? Tem uma coisa que é bem curiosa, que é em relação, por exemplo, às pinturas, é que no século I existia uma cidade que foi Antionópolis. Antino foi um grande amor do imperador Adriano, e Antino morreu afogado. E Adriano, em homenagem a esse amor dele, né, o rapaz ele morreu muito jovem, enfim. Então ele construiu essa cidade. E essa cidade acabou sendo uma espécie de uma tentativa de consolidação do poder romano bem para dentro da África. Então, se a gente pegar, por exemplo, a localização de Antinópolis, ela não era ali próxima ali do delta do Nilo, era bem mais para recuada. Pois bem, e em torno dessa cidade se desenvolveu naquele período toda uma florescente cultura romana, deslocada obviamente do centro, né? O que aconteceu?
Em escavações recentes se encontraram diversas múmias do período, e essas múmias também devidamente reproduzidas em pinturas. O sítio arqueológico chama-se Avará, ou Avara, e essas múmias são chamadas múmias de Fayum. Então, elas todas, pelo menos as que foram preservadas, e nós sabemos que as múmias, os corpos, eles não preservavam corpos de pessoas comuns, eles preservavam corpos de pessoas que tinham uma relevância na sociedade. Todas as pinturas encontradas estavam usando exatamente o diadema, uma tiara, né? Então, a palavra peça, como eu comentei. Então agora a gente vai passar para, finalmente, a peça mais importante associada a Poseidon, que é o tridente, né? Então o tridente ele foi confeccionado pelos ciclopes urânidas, são diferentes daqueles ciclopes que a gente vai ter, por exemplo, como Polifemo e tal. Esses ciclopes urânidas, eles eram em número de 3, que era o Brontes, o Ágis e o Stérops, e foram eles que confeccionaram o raio de Zeus, confeccionaram o capacete de Hades, em que ele ficava invisível, e também confeccionaram o tridente de Poseidon. Durante a titanomaquia ou a gigatomaquia, eu não encontrei uma ação em que a gente pudesse dizer que o tridente funcionou como arma, tá? Tanto que no caso da gigatomaquia, que é um relato mais comum que a gente tem em relação a Poseidon, os poetas atribuem a ele a morte de um gigante chamado Polibotes. Só que para matar Polibotes, ele quebrou uma ilha e jogou a ilha em cima, né? Essa ilha, ela é um pedaço da ilha de Kos, e ele jogou em cima de Polibotes essa ilha. Não existe, pelo menos não encontrei relatos de Poseidon usando o tridente como arma. Agora, assim, uma coisa que é muito curiosa é que não dá para a gente negar que o tridente ele foi usado como arma. Aliás, uma arma de arremesso. Existem várias armas de arremesso, né? Existe do punhal até a lança, né? Então, lanças que eram as sarissas, né? Que eram lanças imensas. O Alexandre o Grande e o pai do Alexandre, que era o Filipe, eles usaram as sarissas nas falanges macedônicas. Mas no caso das lanças, as lanças tinham um problema que era em relação à potência do lançador. Elas eram feitas de um material muito pesado, né? Que em geral era de madeira de freixo. No caso do tridente, o tridente, por ser menor, ele em geral tinha o tamanho de um homem. Então, uns 1,70m, 1,80m. Em geral, ele era confeccionado para a altura do seu lançador. A gente não vai encontrar isso, por exemplo, volto a dizer, em relação às lanças. Só que também o tridente, ele era símbolo de autoridade, como se fosse uma espécie de cetro que o Poseidon tinha. Inclusive, em muitos momentos da Ilíada e da Odisseia, diz que ele vibra o seu tridente no chão e ali ele provocava os terremotos. Mas também uma coisa que é bem curiosa em relação ao tridente é que ele foi usado como pesca, e a gente sabe que, tradicionalmente, Poseidon ele vai ser associado, aliás, ele era o patrono, deus patrono dos pescadores. Recentemente foi encontrado num mergulho, foi agora 2025, se eu não estou enganado, ou 2024, foi encontrado um resto de um tridente. Tinha uma equipe que estava mergulhando lá e eles encontraram um pedaço de um tridente de um bom tamanho, tá? Que era característico em relação à questão da pesca. O tridente ele é usado ainda em pesca, obviamente, né? Muitas civilizações, muitas culturas usaram como elemento de pesca uma espécie de garfo, né? Em que ali ele jogava, só que de uma formatação, de um formato diferente daquilo que a gente pode encontrar, inclusive em estatuária, sendo associado a Poseidon. Uma curiosidade também que a gente não deve esquecer é que durante o período ali da sociedade romana, em que eles vão desenvolver os combates pagos dos gladiadores, havia um tipo de gladiador que usava exatamente o tridente e uma rede
possivelmente fazendo uma associação da ação de pescar. Esses gladiadores, eles eram chamados de reciários. Então, assim, a rede servia, pelo menos aonde as fontes que eu pesquisei, eles dizem isso, né? Que a fonte servia para desequilibrar o oponente e, ao desequilibrar, o oponente ser atacado com o tridente. A maioria também das fontes que eu pesquisei dizem que eles não eram vistos em grande conta pelo público. É como se eles fossem meio palhaços e tal em relação à questão das lutas dos gladiadores, as lutas do circo, né? Só que a gente observa, inclusive em alguns filmes e tal, que havia uma espécie de dramaticidade na ação da ação do reciário, né? Agora, que mediante a principal arma do gladiador não era o gládio, né? Era a arma principal dele, né? Que eram armas fortes, armas firmes, e diferentemente do tridente, que podia quebrar, até pela sua própria estrutura. Então, assim, os reciários, eles não eram tidos em grande conta, mas eles faziam exatamente essa ação de uma espécie de correlação com a ação de pescar. Talvez, como eles muitas vezes combatiam em duplas, talvez a função do reciário, eu não sou historiador, talvez, por exemplo, no caso de uma dupla que o reciário derrubasse um oponente, o seu par poderia ali na queda matar o oponente, né, o inimigo, né? De fato, é reconhecido que o tridente do reciário ele não provocaria, em tese, um ferimento fatal. Bem, então assim, em relação ainda, finalmente, em relação ao tridente, a gente vai encontrar o Shiva, que é da religião hindu, né? E o Shiva porta um tridente que significa, que simboliza força, união e transformação. Nós sabemos que Shiva ele é responsável pelo processo destruidor, né? Até porque a destruição é fundamental para com que haja o início de algo, né? Então, sempre há esse ciclo. E em outras fontes também, que eu pesquisei, dizem que o tridente estaria associado à destruição do mal e da ignorância. E temos aqui nas religiões afro-brasileiras, nós temos a figura do Exu e das pombagiras, que também essas personagens, elas também portam em sua simbologia tridentes. O Exu apresenta um tridente de uma forma e a pombagira apresenta um tridente de uma outra forma. Bom, então eu vou parar por aqui. Acredito que foram informações bem interessantes, bem relevantes. Se você chegou até aqui, quer dizer que você gostou do conteúdo do canal Mitologia Grega de A a Z. Se você não for inscrito, vou pedir que você se inscreva no canal, que você ative as notificações, dê o seu like e convide pessoas que você sabe que gostam desse tipo de conteúdo. Então, nos próximos capítulos, então eu vou trazer as plantas que são associadas a Poseidon, e ali eu vou talvez dar um início a um primeiro elemento, ao primeiro animal que possa ser associado a Poseidon. Talvez eu fale do atum e do golfinho, e nos últimos episódios ali eu farei possivelmente um capítulo específico do cavalo e do touro, tá? Então fiquem aguardando os próximos conteúdos, vai ser bem bacana. Vou deixar aqui um forte abraço para todos, um excelente início de ano, como eu disse no começo, e até breve.